Amados irmãos, amadas irmãs, paz e bem. Iniciamos hoje a Quinta-feira Santa, nosso tríduo pascal. São dias que fazemos memória ao mistério do amor, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, centro de toda a ação litúrgica da Igreja Católica. Não são 3 celebrações, e sim 3 momentos importantíssimos de grande celebração. Como toda celebração litúrgica católica, ela se inicia com o sinal da nossa fé, aquele sinal que nós recebemos lá no nosso batismo, o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui também vale ressaltar que esse sinal litúrgico evidencia o início e o fim desta celebração mais extensa, onde iniciamos com o sinal da cruz, nesta celebração de Quinta-feira Santa. E no fim da celebração deste dia, nós não fazemos o sinal da Santa Cruz, só o faremos no final da celebração do Sábado Santo. Este é o primeiro dos 3 momentos que vamos vivenciar com muita intensidade neste dia. Lembramos também que neste dia, segundo a tradição, celebra-se pela manhã a missa do Santo Crisma, ou seja, todos os sacerdotes se reúnem ao redor do bispo na catedral de cada diocese, em sinal de comunhão com a Igreja Diocesana, para renovar as promessas sacerdotais. Nesta celebração também são abençoados os óleos, que serão usados nas cerimônias sacramentais do batismo, do crisma e da unção dos enfermos. Os santos óleos são esses momentos específicos da caminhada da fé. Temos o óleo do catecúmenos. É um período de formação do fiel para a preparação do batismo, que significa a libertação do mal, a força de Deus que penetra no catecúmeno e o liberta para preparar para o nascimento da água e pelo Espírito. Este óleo é usado também sobre o peito daquele ou daquela que serão batizados. Estes são os catecúmenos. E tem uma oração belíssima na imposição desse óleo, que é dita pelo presidente, quem está batizando a criança. O Cristo Salvador lhe dê a sua força, que ela penetre em sua vida como este óleo em teu peito. No segundo momento nós temos a bênção também do óleo do crisma, ou também podemos assim dizer, a confirmação. É misturada ao óleo um perfume que significa a plenitude do Espírito Santo, relevando que Cristo deve irradiar o bom perfume de Cristo. É usado no sacramento da confirmação, quando o cristão é confirmado no seu batismo, para viver como adulto na fé. Este óleo também é usado no sacramento da ordem, para ungir a mão do diácono que está sendo ordenado ao padre, ao presbitério. Outro momento é onde o padre ele é consagrado bispo, e ainda este óleo é para ungir um novo altar numa cerimônia de dedicação à igreja. E num terceiro momento desta primeira celebração da missa do Santo Crisma, nós temos também o óleo dos enfermos, que é usado no sacramento da unção dos enfermos, conhecido como antigamente a extrema unção. Este óleo significa a força do Espírito de Deus para a aprovação da doença, para o fortalecimento da pessoa, para enfrentar a dor, para o perdão dos pecados. Após essa celebração da manhã, inicia-se de fato o tríduo pascal, período do tempo que vai da tarde ou da noite de Quinta-feira Santa até a manhã do domingo da Páscoa. Vamos agora mergulhar
no mistério da celebração desta quinta-feira, onde teremos o ritual do lava-pés, a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. O lava-pés. O lava-pés é um ritual litúrgico realizado durante a celebração desta quinta-feira santa, quando recorda a última ceia do Senhor Jesus, ao lavar os pés dos discípulos. O gesto quer demonstrar seu amor por cada um e mostrar a todos que a humanidade e o serviço são o centro de sua mensagem. Portanto, esta celebração é a maior explicação para o grande gesto de Jesus, que é a Eucaristia. O rito do lava-pés não é uma encenação dentro da missa, mas um gesto litúrgico que repete o mesmo gesto de Jesus. O bispo ou padre, após a homilia, ele lava os pés de algumas pessoas da comunidade, imitando Jesus no gesto, não como uma peça teatral, mas como um compromisso de estar a serviço da comunidade, para que todos tenham a salvação como Jesus. Eu vim para servir e não ser servido. No segundo momento, nós temos também, nessa belíssima celebração, a instituição da Eucaristia. Jesus desejou ardentemente celebrar aquela hora, tendo desejado ardentemente comer conosco essa Páscoa antes de sofrer. Lucas 22:15. O Senhor instituiu a Eucaristia, institui a sua presença amorosa no meio de nós, dando a certeza de estar conosco enquanto o mundo for mundo. Sabemos que a Eucaristia, a hóstia consagrada, é o próprio corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, presente nos nossos altares, nos nossos sacrários, porque Ele deseja estar conosco. É o grande sacramento do amor. No capítulo 13 de São João, narra a noite em que Jesus foi traído, e exatamente no momento em que Ele mais demonstrou amor, porque institui o sacramento da sua presença permanente no meio de nós. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Neste versículo fica claro que Jesus sabia que tinha amado a todos tudo que Ele tinha para dar em termos de amor e doação de sua vida. Um dos elementos memoráveis da Santa Ceia que Jesus nos deixou é a instituição da Sagrada Eucaristia, isto é, o meu corpo, que é dado por vós. Além dele ter passado pela morte, Ele quer ficar conosco permanentemente, porque sabe que, sem mim, nada podeis fazer. Então, Jesus quer estar conosco nas nossas igrejas, nos nossos sacrários, em especial nos nossos corações. Ali humilde, pequeno, escondido, para que ninguém tenha medo de chegar até Ele, por levar as suas lágrimas e suas esperanças, seus louvores e agradecimentos, seus pedidos e suas dores. Nesse tempo difícil, marcado pela dor, perda e falta de esperança, a Eucaristia é para nós sustento em nossa caminhada, para vivermos como cristão, para termos forças de enfrentarmos a vida, a realidade em que nos encontramos, tanto solteiros, casados, celibatários, jovens, crianças, idosos. Só aqueles que têm esse auxílio da graça de Deus conseguem viver buscando a plenitude. No terceiro momento dessa belíssima celebração, nós temos também a instituição do sacerdócio e da Sagrada Confissão. Jesus é o grande e eterno sacerdote, mas quis precisar de ministros sagrados retirados do meio do seu povo.
para levar o mundo à salvação que ele conquistou com a sua morte e ressurreição. A celebração da Páscoa, após instituir o sacramento da Eucaristia, ele disse aos discípulos: "Fazei isto em memória de mim." Com essas palavras, ele institui o sacerdócio cristão. Pegando o cálice, deu graças e disse: "Tomai este cálice e distribuí entre vós." Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Na noite em que foi traído, mas nos amou, bebeu o cálice da paixão até a última e amarga gota. São João diz que, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até ao extremo os amou. Depois que Jesus passou por toda a terrível paixão da morte de cruz, ninguém mais tem o direito de duvidar do amor de Deus por cada pessoa. Aos mesmos discípulos, ele vai dizer depois do domingo da ressurreição: "Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoado. Aqueles quem o retiverdes, ser-lhes-ão retidos." Estava assim instituída também a Sagrada Confissão, o sacramento da penitência, o perdão dos pecados dos homens que ele tinha acabado de conquistar com o seu sangue. Após a oração, depois da comunhão da missa, o Santíssimo é transladado solenemente em procissão para uma capela lateral ou para um altar lateral da igreja, devidamente preparado para receber o Santíssimo. Antes da transladação, o sacerdote prepara o turíbulo e incensa o Santíssimo. Depois realiza-se uma pequena procissão dentro da igreja. Durante a procissão, cantam-se hinos de adoração a Jesus Eucarístico até a capela lateral, preparada, onde ficará o Santíssimo. Após a transladação, a comunidade é convidada a permanecer em adoração até um horário conveniente, o que significa ação de graças pela Eucaristia e pela salvação que celebramos neste dia do Tríduo Pascal. Por fim, nesse primeiro momento, dessa grande celebração que nós temos, também é desnudo o altar. Depois da celebração da missa, da ceia do Senhor, quando o Santíssimo é translatado, o altar é desnudo. A desnudação do altar é um rito prático, com a finalidade de tirar da igreja todas as manifestações de alegria e de festa, como manifestação de um grande e respeitoso silêncio pela paixão e morte de Jesus. O rito atual é realizado de modo muito simples, após a Santa Missa, em silêncio, e pode ser com ou sem a presença e a participação da Assembleia. As orientações do missal romano pedem que sejam retiradas as toalhas do altar e, se possível, a cruz, e retiram-se também todos os ornamentos colocados para a ceia do Senhor. O significado é o silêncio respeitoso da igreja que faz memória a Jesus, que sofre a paixão, a sua morte. Por isso, despoja-se de tudo o que possa manifestar a festa.